Tá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gessiane Pereira. Para quem não me conhece, ou não lembra, sou atualmente doutoranda do programa de pós-graduação da UFRA, né? Saúde e Produção Animal na Amazônia, e vou falar um pouco aqui do meu trabalho, que é fruto da tese de doutorado que estou desenvolvendo agora, né, com o mestrado também da Josi, que a gente avalia, na verdade, a senescência e níveis de estresse em primatas neotropicais. Eu separei um tópico aqui para vocês, que é a avaliação do estresse em primatas neotropicais, porque eu acredito que seja alguma coisa mais prática, assim, para que vocês possam compreender melhor como que a gente faz assim. Vocês viram um pouco da prática, né, que a gente faz no laboratório, e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco das nossas perguntas, da nossa teoria, né, do que tem levado a gente a desenvolver essa pesquisa, o que a gente tem encontrado já de resultado, e algumas outras perguntas que vêm surgindo a partir disso, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone, que eu não vou conseguir ver o chat, e podem fazer a pergunta, tá bom? Que aí eu paro um pouco para a gente conversar. Bom, então, por que a gente trabalha, né, com os primatas especificamente? É uma área de estudo já do professor Fred há bastante tempo, então, a espécie silvestre, reprodução silvestre como um todo, né? E ele tem um trabalho muito grande com primatas, e a gente vem sendo inserido nessa linha de pesquisa também. Mas os primatas, eles são muito estudados, né, em diversas pesquisas, vocês já devem ter percebido, até mesmo pela disciplina, o contato com diversos outros pesquisadores e professores que vocês já tiveram. Os primatas, eles são um grupo de mamíferos muito grande e diverso, né? Estão distribuídos por diversas áreas do planeta. Algumas nem tanto mais, eles não dá mais para ser encontrado, outras eles já estão criticamente ameaçados ou em perigo de extinção. Essa é uma lista da IUCN, em que vocês podem avaliar melhor, esse aqui é o site, né, que faz as classificações do risco de extinção, da vulnerabilidade dessas espécies no planeta onde elas ocorrem, né? No Brasil, mais especificamente, a gente tem, segundo a Associação Brasileira de Primatologia, o maior número de primatas que estão conhecidos. Dentre essas espécies, aqui no Brasil, a gente tem 5 famílias, que eu vou apresentar para vocês, e dentro dessas famílias a gente tem distribuição de 19 gêneros. No entanto, nessas espécies, no Brasil mesmo, pelo menos 40% delas já se encontram ameaçadas de extinção. Então, pelo menos, a gente está chegando aqui, né, nesse nível de até 50% das espécies estarem sendo ameaçadas de extinção devido a muitos perigos de destruição do hábitat, né, alguns casos caça, ou mesmo tráfico desses animais. As famílias que a gente tem distribuída aqui no Brasil, que eu falei para vocês, 5, né, 19 gêneros, são essas famílias. Então, essa aqui é uma árvore filogenética das espécies de primatas pertencentes aos chamados primatas do Novo Mundo, que são os platirrinos, né? São aqueles animais que já têm a narina voltada para o lado, então tem algumas diferenças em relação aos primatas chamados catarrinos, que são do Velho Mundo, né, e os grandicínios. Que no Brasil a gente tem os primatas neotropicais. Então, a gente tem a distribuição desses primatas em famílias, os callitriquídeos, cebídeos, aotídeos, pitecídeos e os atelídeos. E dentro de cada família a gente tem a divisão dos gêneros, né? Segundo a classificação taxonômica e dependendo das características das espécies, elas são inseridas em famílias. De vez em quando a gente encontra ainda umas outras divisões, né? Às vezes reclassificação desses animais segundo principalmente análises de DNA, análise da filogenia e genética desses animais. Então, um exemplo, né, de famílias bem conhecidas é a família Cebide, que a gente tem os chamados macacos pregos, né, o cebro, o sapage, o saimiri, os caiararas, né, mais conhecidos aqui dentro dessa família. No autídeo, por exemplo, a gente tem o único gênero que é o aotro, né, o macaco da noite. Então, essas são as famílias que a gente encontra distribuídas pelo Brasil e a América também. E esses gêneros também aqui, a gente mostrar para vocês uma visão geral de quem são os primatas que a gente encontra aqui no nosso território, principalmente. Bom, mas a gente trabalha com primatas e estuda muito eles, né, em relação aos animais silvestres, porque eles são muito utilizados como modelos experimentais, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso muitas vezes. Mas por quê, né? Eles apresentam em relação aos humanos, até pela proximidade filogenética, né, de serem primatas, serem mamíferos, semelhanças morfofisiológicas e filogenética com nós, né, com os seres humanos. E quando a gente pensa nos primatas como um todo, os neotropicais, eles têm
uma maior facilidade de serem mantidos em cativeiro, serem manejados em cativeiro, quando comparado, por exemplo, com os grandes símios, com os primatas do Velho Mundo, né, algumas espécies. Então, por eles terem um porte menor, requerer recintos, às vezes, dependendo do tamanho da família, num recinto menor. Então, em relação aos outros primatas, eles têm uma facilidade maior que a gente possa fazer o manejo em cativeiro. Como modelos experimentais, existem diversos estudos, né, nos primatas, estudos voltados para a área biomédica, né, estudos voltados para doenças infecciosas, como malária, né, muito estudado também, zika, vários tipos de doenças virais, doenças bacterianas, e também morfofisiológicos. Né? Então, aqui é um exemplo do uso desse primata, que aqui é, no caso, o saimiri, né? O macaco de cheiro, como modelo experimental para distúrbios pélvicos. Tá? Então, a gente fez uma revisão, isso aqui foi um trabalho que a gente publicou esse ano, fazendo essa revisão geral do uso do saimiri como modelo para estudos de distúrbios relacionados ao parto. Por que esses animais, no caso do saimiri, eles são considerados modelos experimentais? Que foi o que a gente fez essa revisão e chegamos a essas conclusões. Mostrando, no caso do saimiri, esse aqui são várias espécies de primatas, né? Em que a gente tem aqui o homem, aqui embaixo, mostrando o diâmetro pélvico da mulher durante o parto e o diâmetro da cabeça do feto, que vai nascer. Então, a gente observa aqui, em amarelo seria o diâmetro do feto, da cabeça do feto, né, do crânio, e em azulzinho a gente tem a pelve materna. Então, o homem, a mulher, no caso, né, que é representada aqui, representando a espécie humana, ela tem algumas dificuldades no parto relacionadas a essa desproporcionalidade do diâmetro da cabeça materna. E no saimiri, vejam como é muito maior isso, né? Então, o saimiri, ele é um bom modelo de se estudar os distúrbios pélvicos que podem ocorrer na mulher, porque, assim como a mulher, ele também tem uma discrepância nesses diâmetros, né? Entre o diâmetro da cabeça fetal e o diâmetro materno, o diâmetro da pelve materna. Então, é por isso que a gente consegue fazer algumas extrapolações de estudos a partir do saimiri. E são animais de pequeno porte, né? Que eles podem ter criação de cativeiro, como sempre. Então, são animais que dá para a gente usar como modelo experimental. Nessa pesquisa, nessa revisão, a gente conseguiu mostrar isso, né, através de trabalhos de raio-x, mostrando esses esquemas que eles podem ser usados. Então, daí vem a importância, uma delas, né, do uso desses animais como modelos experimentais. Vou mostrar um artigo para vocês. Mas, no entanto, né, a gente sabe que no cativeiro também, em vida livre, né, no cativeiro ou mantido sob cuidados humanos, esses animais eles apresentam diversos comportamentos e diversas condições. Para que ele se reproduza de uma forma satisfatória, esses animais precisam, né, estar no seu bem-estar o máximo possível. Porque, assim, diferente dos humanos, pelo menos nas espécies animais e espécies silvestres, a reprodução ela não é a prioridade quando o animal tem outras deficiências, por exemplo, deficiência nutricional, né, algum tipo de estresse que gera nesse animal. Então, a reprodução ela fica meio que de lado quando a gente considera os outros fatores que ele está vivenciando. Então, a gente proporcionar um maior nível de bem-estar possível e saber se esse bem-estar está sendo cumprido, né, se o animal está expressando essa condição de bem-estar, é essencial para que esses animais eles possam se reproduzir. Né? Então, os sistemas deles vão estar, no geral, bem, e a reprodução ela consegue ter, então, uma maior prioridade dentro dessas espécies. Mas o estresse em si, ele é uma resposta, ele é um estímulo, né, que recebe uma resposta, então, neuroendócrina. Como vocês devem lembrar aqui, a gente vai fazer uma breve revisãozinha do que acontece, né? Qual é a resposta do indivíduo ao estresse? O que seria o estresse? Né? O estresse é todo aquele fator que ele vem tirar, que vem causar algum desequilíbrio no animal ou no indivíduo. Né? Pode ser o frio, pode ser o calor, pode ser o medo, pode ser fome, pode ser sede, pode ser relacionado a funções internas celulares, por exemplo, como uma inflamação, ou pode ser em relação ao ambiente externo, muito barulho, muita luz, né? Depende do que seja considerado estresse para aquele animal. Então, o estresse, ele gera um estímulo, né? E o indivíduo ele vai gerar uma resposta através dessa integração neuroendócrina, tá? Então, como a gente pode lembrar um pouco, tudo acontece com o estímulo do eixo hipotálamo hipofisário adrenal. O hipotálamo liberando, né, através
desse estímulo externo, por um estímulo estressante, libera o CRH, né, o hormônio liberador de corticotrofina, e ele age aqui, quando a gente vê o maisinho, estimulando a adenohipófise a produzir o ACTH, ou corticotrofina. Como o próprio nome já diz, a corticotrofina é o hormônio trófico do córtex adrenal, ou seja, ele age naquele tecido, no córtex adrenal, estimulando. E o córtex adrenal vai produzir os hormônios que vão fazer com que o indivíduo possa se adaptar àquela condição, que é principalmente o cortisol, né? E o cortisol, em grande escala ou produzido em grande quantidade, ele gera um efeito que é chamado de feedback negativo, né? Ou seja, já tem muita produção, o cortisol ele vai causar o efeito inverso, né? E fazendo com que ocorra a diminuição do CRH, e aí toda essa cascata, né? Isso aqui é um ciclo, né, que o animal desenvolve durante toda a sua vida e sua adaptação ao meio externo, ao meio ambiente que ele está vivendo, para que possa se adaptar da melhor forma naquele ambiente, tá? Então, o estresse é um estado de ameaça da homeostase ou uma desarmonia, né? Então, a homeostase é aquele equilíbrio que o indivíduo vive, né, fisiológico, e o estresse é qualquer ameaça que venha afetar essa homeostase. A principal glândula responsável pela resposta ao estresse é a glândula adrenal, que a gente vê aqui, ó, porque todo esse eixo, o órgão-alvo, a glândula-alvo é a glândula adrenal para a produção do cortisol. Mas lembre que, ao mesmo tempo, né, com uma resposta mais aguda, a gente tem a liberação de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, que fazem parte do sistema de luta ou fuga. Então, realmente é uma integração neuroendócrina. Então, aqui a gente vê dois exemplos de glândulas adrenais de primatas, né? Aqui na esquerda a gente tem do bugio, que é o gênero Alouata, e na direita a gente tem o macaco prego, o gênero Sapate. Tá? São glândulas que ficam craniais aos rins, vocês podem ver, né? Aqui é representado pelo número 6 e pelo número 1, e elas têm algumas diferenças dependendo da espécie. Mas, no geral, uma glândula que tem o córtex e a medula. A gente pode ver aqui amarelinho o córtex, e mais rosado a gente vê a medula. Tá? Glândula aberta aqui, no caso do bugio, e a glândula fechada, no caso do macaco preto. Vou mostrar essa anatomia para vocês, um pouco diferente. A glândula adrenal em si, a gente vai focar muito nela porque a gente faz a mensuração, principalmente de cortisol, nas glicocorticoides e Ds que são produzidos na glândula adrenal. Tá? Então, a glândula adrenal em si, só para relembrar, ela é composta por diversas camadas, né? Cada camada, ela tem uma organização celular e cada camada, ela tem um conjunto de enzimas responsável pela produção de um determinado hormônio. Então, a gente tem a cápsula, que é esse tecido de proteção da glândula, tem a primeira camada, né, a camada mais superficial, mais cortical de todas, que é a camada glomerulosa. Então, de glomerulosa, a gente já lembra de glomérulo e é a camada que está responsável pela produção do hormônio que vai atuar intrinsecamente com os rins. Então, lembra, né, glomerulosa, glomérulo, renais. Tá? A gente tem uma camada mais intermediária, que é a camada fasciculada, principalmente produtora de cortisol, mas produz também alguma quantidade de andrógenos. E a gente tem a camada reticular, né, mais próxima da medula aqui, que produz um pouco ainda de cortisol, mas produz também grande quantidade de andrógenos adrenais. E a gente tem a camada mais interna, né, da medula, que é a medula, já é um tecido completamente diferente, tem uma origem embrionária diferente do córtex, né? Então, ele vem a partir da origem do tecido nervoso, o neuroectodermo, e essas células da camada medular, elas funcionam como neurônios pós-ganglionares. Ou seja, é como se os neurônios eles tivessem evoluído de uma forma que tivesse formado esse tecido que foi em conjunto com essa glândula adrenal formando a medula. Tá? E a gente percebe que cada camada dessa, aqui ó, na esquerda, ela é estimulada por determinado hormônio ou por determinados neurônios ou neurotransmissores, né? Então, apesar de ser uma glândula única, ela tem diversas porções e cada porção ela recebe um determinado estímulo. Então, por exemplo, a zona glomerulosa, ela recebe o estímulo da angiotensina 2, já não é do ACTH, apesar do ACTH ser um hormônio adenocorticotrófico. Mas o estímulo para a produção do hormônio da zona glomerulosa do córtex adrenal vem da angiotensina 2, que é um hormônio que já vem a partir do estímulo dos rins. Lembra do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Está intrinsecamente ligada com a função renal.
As zonas reticulada e fasciculada, elas são estimuladas pelo ACTH, né? Quando a gente faz teste de estimulação com ACTH, a gente quer que essas zonas respondam, porque o ACTH, normalmente, né, fisiologicamente, ele vai estimular a glândula reticular, a camada reticular e fasciculada da glândula adrenal. Já a medula, como ela tem um outro tipo de tecido, que veio de uma outra origem, ela lembra que eu falei que ela é como se fosse, né, um conjunto de neurônios pós-ganglionares, então ela é estimulada por chamados neurônios pré-ganglionares, que são os neurônios dos nervos simpáticos. Elas recebem impulso do nervo simpático e elas respondem com a produção das catecolaminas. Então, a gente vê que, dependendo da camada, a gente tem diferentes estímulos e a gente tem diferentes tipos de tecido também. E cada camada ela tem uma organização celular diferenciada, né? Então, e tudo isso, em conjunto, faz com que essa glândula, apesar de pequena, quando a gente considera um adulto, né, ela é uma glândula extremamente responsável para a adaptação do indivíduo às condições de estresse. Então, aqui a gente vendo um pouco mais histologicamente a glândula, né, a gente tem o foco aqui. A gente vai deixar um pouquinho a medula de lado, porque a gente trabalha com avaliação de hormônios esteroides, né, eles são produzidos no córtex. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui mais do córtex. O córtex é dividido nas 3 zonas, né, como eu falei para vocês, glomerulosa, fasciculada e reticular. E todos esses hormônios do córtex, eles são hormônios esteroides que vêm a partir de uma molécula de colesterol. Então, o colesterol, ele está dentro da célula, presente no ou gotas de éster, né, ou colesterol que entra na célula, e ele vai gerar um precursor com pregnenolona. Então, na glândula adrenal, a gente tem enzimas que são responsáveis pela conversão do colesterol em pregnenolona, e a partir daí, dependendo da camada que a pregnenolona se encontra, né, onde ela está, determinado hormônio vai ser formado. Tá? Então, a gente pode ter a produção de andrógenos, pode ter a produção da aldosterona, pode ter a produção de cortisol. No caso da zona reticular, por exemplo, a gente tem aqui a produção do DER, que é o que essa imagem está mostrando para a gente. Mas a gente vê aqui na figura abaixo que aquilo ali é o produto, mas o que a gente tem acontecendo são diversas reações enzimáticas em cada camada dessa, né? Então, a gente tem lá em cima o colesterol, ele passa por ações do citocromo P450, que faz essa clivagem, né? Formando a pregnenolona. E a pregnenolona, ela vai gerar diversos outros hormônios esteroides, como a aldosterona, o cortisol, todos esses hormônios em azuis aqui que a gente pode ver, são os produtos finais que podem, inclusive, ser aromatizados, né, como no caso aqui da zona reticular, formando outros hormônios. Então, a partir do DEA, a gente pode ter formação de DEAs, pode ter formação de testosterona, de hidrotestosterona, ser aromatizado em estrógeno, estradiol, e por aí vai. Então, dependendo da cascata enzimática que a pregnenolona seguir, a gente vai ter determinado tipo de hormônio sendo formado. E qual é a cascata que ela vai seguir? Depende da camada que esse hormônio que a gente está falando. Então, se for na zona glomerulosa, a gente tem um conjunto de enzimas que no final formam a aldosterona. Se for na zona fascicular ou reticular, a gente vai ter outros conjuntos de enzimas, que vocês podem ver aqui, ó, várias reações bioquímicas, né, formando diversos hormônios. Tá? Por exemplo, a aldosterona, aqui na zona glomerulosa, a gente não tem a produção de cortisol, de hidrotestosterona, porque ela não tem um grupamento de um tipo de hidroxilação que formaria esses hormônios aqui na zona glomerulosa. Já na zona reticulada fascicular, a gente tem até um pouco de mistura, pode produzir um pouco de cortisol, pode produzir uma pequena quantidade de DEAs e andrógenos, né, assim como na zona reticular, porque elas têm as enzimas que são responsáveis pela produção desses hormônios. Bom, os glicocorticoides como um todo, quando a gente estuda o mecanismo de ação dos hormônios esteroides, toma muito como base os glicocorticoides, principalmente cortisol. Então, aqui é uma forma geral. São hormônios esteroides, então eles são produzidos, né, e eles são logo liberados, porque eles não ficam guardados dentro da célula. Assim que são liberados, a maioria se liga com uma proteína, né, por ser mais característica lipídica, então se liga com uma proteína e é transportado na corrente sanguínea. Chegando no seu órgão-alvo, o hormônio esteroide, ele tem a maior facilidade de atravessar a membrana, né, então ele tem geralmente receptores nucleares ou receptores
de citoplasma. No entanto, existem ainda alguns hormônios que eles podem fazer essa ligação com receptores de membrana. Não é a regra, mas a gente tem algumas exceções, né, que ele pode fazer essa ligação com receptores de membrana. No geral, né, falando de forma geral, ele tem receptores ligados ao núcleo e receptores citoplasmáticos, e por isso ele pode fazer, o hormônio glicocorticoide ou esteroide, né, ele pode fazer uma regulação gênica. Então, ele se liga aos seus receptores nucleares, fazendo regulação gênica, que pode ser ativando determinada parte do DNA, né, ou inativando determinada parte. Depende do que é o objetivo final para que ele for liberado. Né? Então, por exemplo, se ele ativar, ele pode ativar enzimas que fazem com que libere mais glicose. Então, o indivíduo ele tem mais energia para responder aquele estresse. Ou pode também atuar na repressão gênica, né? Então pode diminuir a resposta imunológica nos casos de inflamações. A gente tem a grande potência dos esteroides, né, dos anti-inflamatórios esteroidais, que eles fazem a estabilização de membrana dos mastócitos, então eles diminuem realmente a produção da resposta inflamatória. Então, dependendo do tipo de regulação, pode ser que eles façam ativação gênica ou repressão gênica. Aqui uma outra figura só mostrando o esquema geral, né? Desde o estímulo estressante ou estímulo que gera essa resposta, com a produção do ACTH, com a produção dos hormônios medulares, né? Adrenalina, noradrenalina, produção de ideias, essa resposta do indivíduo ao sistema de luta-fuga, né? Que ele desenvolve. E aqui a gente tem a interação, por exemplo, no caso do cortisol, né, com os seus receptores ou citoplasmáticos nucleares, fazendo então com que ocorra a resposta biológica. Então, essa resposta biológica induzida pelo cortisol, ela pode ser positiva, né, quando ele estimula, ou negativa, no caso, quando ele inibe. Então, ele aumenta a gliconeogênese, né, a formação de glicose para que o indivíduo responda àquela situação, diminui a sensibilidade da insulina, ou seja, ele evita com que guarde mais a glicose, né, para que possa ser usado naquele momento, diminui a produção do GH e dos hormônios tireoidianos, que tenderiam a guardar um pouco mais dessa energia, né, da proteína, da glicose. Então, nesse momento, não é interessante, ele diminui a liberação deles, diminui a resposta inflamatória imunológica, né, e aumenta também a mobilização da gordura, das proteínas, para que possa ser usado lá como fonte de energia. Um outro hormônio que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, porque não é muito falado, mas ele está sendo produzido lá na glândula adrenal, na zona reticular, né, como mostrei para vocês, e é o hormônio esteroide, são os andrógenos, dehidroepiandrosterona e o sulfato de dehidroepiandrosterona. A gente chama de DEA e o sulfato de DEAS. Tá? Então, são hormônios esteroides, né, produzidos pela adrenal, em primatas, em seres humanos, pelo menos. Eles são produzidos em grandes quantidades, né? Em alguns primatas também produzidos em grande quantidade, em outros em menor quantidade. Mas também eles são detectáveis em alguns outros mamíferos, né? Em algumas aves, então pode ser também detectado. Mas a maior produção mesmo ocorre nos primatas. Por isso a gente tem interesse atualmente de estudar esse hormônio. São hormônios precursores dos esteroides sexuais, né? Testosterona, estrógeno. Quando a gente compara os dois, o DEA e o DEAS, a gente percebe que na figura na esquerda, né, a forma do DEA, e quando ela fica sulfatada, aqui à direita. O DEAS ele tem uma concentração de 250 vezes maior do que o DEA, que é a forma não sulfatada, né, e tem uma meia-vida maior também. Então, por isso a gente faz a mensuração do DEA, geralmente, né, que seria uma forma mais segura de mensurar a quantidade que a gente tem desse hormônio no sangue. O estímulo dele, falando de uma forma geral sobre esse hormônio, né, estimulado a partir do ACTH, lembre, né, que naquelas camadas reticular e fascicular, o ACTH é que faz essa estimulação. Mas também ele pode ser estimulado pelo aumento da frequência cardíaca, que tem uns artigos aí que trazem essa informação. O padrão circadiano desse hormônio é semelhante ao CTH. Lembrem que o padrão circadiano é aquele padrão de liberação do hormônio, né, determinado hormônio, durante o dia, durante o período de tempo de 24 horas, por exemplo. Então, animais noturnos, eles têm um padrão circadiano
de determinado hormônio mais à noite. Os animais de hábito diurno têm um determinado padrão circadiano de liberação hormonal. Tá? No caso do ACTH, nos primatas, né, no geral, e o cortisol, ele é liberado logo nas primeiras horas da manhã, na sua maior concentração, e aí no finalzinho da tarde para a noite diminui essa concentração. São animais de hábitos diurnos. É o que acontece com o DEA na maioria das espécies. Mas alguns animais de hábitos noturnos pode ter alguma variação, né? Então, por exemplo, em hamster noturnos, o 10 ele tem uma maior concentração à noite, que é o que a gente espera, né? Já que esse animal ele tem um hábito noturno, diferente dos animais de hábitos diurnos que precisam dessa maior energia, desse maior estímulo durante o dia, né? Quando começa o dia para essas espécies e elas têm que enfrentar os seus predadores, enfrentar diversas condições estressantes. Então, tudo isso, né, é pensado dentro da natureza para que ocorra da melhor forma possível e esses indivíduos vivam em equilíbrio. Tá? Então, aqui, o 10, a gente, em primatas, ainda não sabe se tem esse ritmo circadiano. Por exemplo, primatas noturnos teriam maior produção durante a noite, porque não foi feito nenhum estudo com primatas de hábitos noturnos que prove isso, né? Mas já sabe que em hamsters que tem hábito noturno, a maior produção é à noite. Então, a gente imagina que nos outros mamíferos primatas, né, principalmente, também ocorra da mesma forma. Quais são os mecanismos de ação, né, desses hormônios, tanto do DEA quanto do DEAS? Eles têm, como eles são hormônios esteroides, né, então eles têm aquele mecanismo de ação basicamente parecido com os do cortisol, né? Então, mecanismos genômicos, que ele pode ativar genes, que ele pode diminuir algum tipo de resposta, né, a partir da modulação dos genes, modulação dos canais também, e a formação de metabólitos também são ativos, né? A partir dos efeitos do DEAS, eles têm sido indicados algumas funções, como, por exemplo, imunoestimulante. E essa função imunoestimulante, ela tem chamado a atenção nas pesquisas. Por quê? Imagine que o cortisol, a gente viu que ele tem aquela função, né, de combate ao estresse, toda aquela função boa de adaptação do indivíduo, que é necessária, né? Mas, em períodos prolongados ou algumas desordens, os glicocorticoides, como eles têm uma função também natural de diminuir a resposta imunológica, em determinado momento, por exemplo, no estresse crônico, né, o animal ele pode apresentar a queda da imunidade, que é o que acontece, né, quando pessoas ou animais eles têm uma injeção, ou seja, uma aplicação exógena, né, de glicocorticoides em altas concentrações ou por um determinado período de tempo mais prolongado. Então, com isso, a função imunológica ela começa a ser mais afetada, né? Começa a causar imunossupressão. E o DES, as pesquisas têm mostrado que eles têm uma função de imunoestimulante. E a partir disso, dado a esses hormônios, essa função de antiglicocorticoides, ou seja, eles veriam, né, para fazer um efeito antagônico aos glicocorticoides, combater os efeitos, não os efeitos bons dos glicocorticoides, mas os efeitos deletérios. Então, por isso a importância da gente entender a função do glicocorticoide, né, mensurar, mas também se conseguir, né, e quanto mais a gente conseguir descobrir sobre o DEAS, melhor, porque a gente consegue, então, fazer esse paralelo da produção de um imunossupressor em determinado momento, né, com o imunoestimulante. Além disso, eles também já têm sido conhecidos como biomarcadores do envelhecimento, né, vou mostrar aqui alguns gráficos para vocês, em que diminui com a idade, então isso poderia nos dar um indício de envelhecimento em algumas espécies, e também como neuroprotetores, né, diminuindo a produção de radicais livres pelo sistema nervoso. No cérebro, esse hormônio ele é metabolizado, né, como a gente viu, assim como ocorre nos tecidos, onde ele é produzido, lá na glândula adrenal, em alguns tecidos periféricos ele também é metabolizado no cérebro, lá nos testículos, nos ovários, formando dihidrotestosterona, que pode ser aromatizada em estrógeno. Em outros tecidos periféricos aqui também acontece essa conversão, como falei para vocês. O 10 a gente tem estudado atualmente junto com o cortisol, né, para fazer esse paralelo da resposta do organismo ao estresse como um todo, de uma forma mais completa. E algumas outras perguntas, elas têm surgido, né, e têm guiado um pouco a nossa pesquisa. O que acontece? Uma das perguntas, né, e uma das hipóteses
que dão sentido para a nossa pesquisa são os estudos que mostram uma variação na concentração do DES ao longo da vida. Esses estudos têm deixado algumas perguntas. Será que essa secreção de DES ela tem mostrado indícios de senescência, ou seja, do envelhecimento do animal? Por que a gente fala disso? Porque a secreção de DES, da adrenal como toda, é conhecida como uma secreção dinâmica. O que quer dizer, né? Ela varia desde que nós, os primatas, né, e os outros mamíferos são fetos, até o momento da idade adulta e idade mais senil. Né? Uma secreção dinâmica, ela varia. Ela começa alta em algumas espécies e depois cai depois do parto, ou ela começa a aumentar no período reprodutivo, vai caindo no envelhecimento. É uma secreção dinâmica, não é uma secreção estática. Falando um pouco do período fetal, durante o desenvolvimento fetal, a gente tem um aumento da glândula adrenal, né, principalmente lá no final da gestação. Vocês verem um feto, por exemplo, de alguma espécie, a glândula adrenal ela chega a ser praticamente do tamanho dos rins nesse momento, nesse período fetal. Porque aqui tem uma grande produção dos glicocorticoides, dos esteroides, que vão atuar junto com a placenta, né, formando essa unidade adrenal e placentária, o feto placentária, para atuar promovendo a manutenção da gestação. Então, durante a gestação, a glândula adrenal ela é bem desenvolvida, né? No ultrassom dá para ver isso, né? Uma glândula bem desenvolvida, porque a gente tem a zona fetal, que está presente só durante esse período, né? Principalmente em primatas, e a zona fetal ela tem uma alta atividade esteroidogênica, ou seja, de produzir os esteroides, né? Que eles vão atuar junto com a placenta, mantendo a gestação. Nesse período, lembrem que tem diversas enzimas lá, né, como eu mostrei para vocês, nas zonas adrenais, corticais. Nesse período, o citocromo P450 ele está sendo expresso, né, de uma forma robusta, em grande quantidade, transformando a pregnenolona, fazendo essa conversão, pregnenolona, em DEA, que é a deidroepiandrosterona. Né? Com isso, a gente consegue observar o aumento das concentrações. Em estudos que a gente consegue, basicamente, como que a gente faz essa mensuração? A partir da produção de DEA materno, né, que não tem como tirar do feto, né, pelo menos plasmático. Mas se for, por exemplo, fazer estudo com líquido amniótico, ou mesmo materno, a gente tem uma grande concentração de DEA, principalmente porque nesse período o feto está produzindo grande quantidade. Mas para que ele faz isso? Né? O DEA pode ser convertido nas enzimas hepáticas, pelas enzimas hepáticas, formando os metabólitos, formando estrógeno, né? Os estrogênios, para que, junto com a placenta, ajude a manutenção da gestação. Então, por isso que nesse período a glândula está bem desenvolvida, principalmente lá no final, né, no terço final da gestação. Então, a gente observa aqui, assim como acontece aquele eixo hipotálamo hipofisário adrenal, né, a gente sabe que o hormônio ele é muito baseado nos eixos, ocorre aqui também, a gente consegue observar esse eixo de glândula adrenal fetal com placenta fazendo essa interação para a manutenção da gestação. E aí, depois do nascimento, ocorrem variações nas concentrações de DES, e essas variações já foram vistas que ela varia conforme a espécie de primata, né? A gente não está falando nem de outros mamíferos, a gente está focando aqui nos primatas, e dentro da própria ordem, a gente tem diferenças na secreção, né? Na secreção e concentração durante a vida. E essas variações, elas têm gerado outras perguntas, né? Será que isso seria indício de evolução das espécies? Porque ela está muito ligada à idade em algumas espécies, né? Outras não demonstram tanto essa relação, então ainda é uma pergunta para se pesquisar mais e responder daqui com o tempo. Né? Então, a gente observa aqui, nesse gráfico, especificamente da direita, a relação dos níveis plasmáticos de DES com a idade. A gente tem 3 primatas, né, 3 espécies de primatas aqui, o primata do Velho Mundo, o grande símio e o ser humano, em que a gente observa, por exemplo, aqui no macaco sinomorfo, logo depois do nascimento, a gente tem uma queda constante, né? Aqui no eixo X é a idade, então a gente tem uma queda constante desde que o indivíduo nasce até o envelhecimento. O que não é observado em chimpanzé e humanos. Por exemplo, a gente observa um aumento após o nascimento. Então, a gente pode ver aqui no chimpanzé e no humano que tem um aumento após o nascimento, adquire um pico em determinado momento da vida e depois ele começa a cair. Esse pico
ele coincide nessas espécies com o período que começa a sua maturidade reprodutiva, começa, né, aquele período da puberdade. Então, nessas espécies, esse fenômeno foi chamado de adrenarca, seria essa maturação, né, da produção adrenal, sua maior atividade, perto do período reprodutivo da maturidade reprodutiva. E a partir desse momento ele começa a cair. Então, também tem sido, né, associado com o processo de envelhecimento, que aí começa a cair, e aí, conforme o animal vai envelhecendo, essa produção vai diminuindo cada vez mais. Né? Então, a gente pode ver aqui. Uma outra curiosidade é que os chimpanzés e os humanos, eles têm um maior período de vida, né, entre os primatas comparado com os outros, por exemplo. Então, eles têm também uma maior secreção de DES. Por isso, tem se pensado que o DES ele pode estar envolvido no processo evolutivo das espécies, né? Uma maior concentração em espécies mais desenvolvidas. Tá? Então, aqui, por exemplo, nos humanos, né, a gente observou, como eu falei para vocês, a gente não, os pesquisadores que fizeram os estudos, o fenômeno da adrenarca, que é esse aumento perto do período reprodutivo. Agora, aí, macacos do Velho Mundo, observou-se esse declínio com a idade, e eles têm um período de vida mais curto quando comparado com os chimpanzés e os humanos. Então, esses são os principais pontos que têm motivado a nossa pesquisa, né? Aí, as nossas perguntas em relação ao DES nas espécies de primatas. Então, aqui mostrando para vocês o gênero de primata e a concentração que já foi relatada até hoje nessas espécies. Então, a gente observa que os animais que têm um maior período de vida e que seriam mais evoluídos, digamos assim, eles têm uma maior concentração de DES. Isso é o que já foi encontrado para os grandes símios, né, para os primatas do Velho Mundo e para os seres humanos. Então, eles conseguiram fazer essa comparação aqui, mostrar para vocês essa concentração crescente e a variação que ocorre dependendo do gênero. Como a gente viu, né, o DES ele tem essa função, já tem sido associado a uma função anti-glucorticoide, anti-estresse, que estimula o sistema imunológico, então ele combater esse efeito do cortisol, que o cortisol provoca. E então os estudos têm sido voltados para fazer, ao invés de só uma mensuração do cortisol e dizer que o animal está estressado em determinado nível, essa associação do glucorticoide, né, principalmente cortisol, mas usa outros também, com o DEA ou com DEAs, né, fazendo essa proporção, então, do glucorticoide e DEA para ver, para desenvolver uma forma melhor de avaliar o estresse, de uma forma mais fiel, né, através da proporção, do que usar só isoladamente o cortisol. Porque o cortisol ele pode ser afetado por diversos fatores, né, pode ser afetado pelos fatores relacionados ao ambiente, né, sazonalidade, clima, temperatura, por exemplo, altitude, e pode ser relacionado ao animal, né? Então, o período que o animal se encontra. Então, muitos fatores eles podem influenciar a concentração do cortisol, e aí é mais difícil você pegar aquela concentração absoluta e dizer que é o estresse, por exemplo, porque ele estava aumentado. Tá? Então, tem se buscado associar com DEAs para que tenha uma maior confiabilidade, né, nessa resposta que a gente encontra do indivíduo. Só que ocorrem diferenças, né, dependendo da idade, principalmente com o período de envelhecimento. Então, com esse período, né, com o envelhecimento das espécies, ocorrem naturalmente disfunções, assim como nos outros organismos, né, outros sistemas orgânicos, disfunção do eixo hipotálamo-hipofisário adrenal, né, que se percebe que com o passar dos anos, né, uma menor resposta da adrenal, os glucocorticoides eles tendem a ficar mais elevados e a produção do DES ela começa a reduzir, então a adrenal ela ficaria menos capaz de responder a um estresse de uma forma mais adequada, né? No estresse crônico, o que se observa, o que os trabalhos mostram, é que ocorre uma redução substancial dos níveis de DES circulante, né? Então, com a idade, obviamente, a gente percebe, já que aumenta o cortisol e diminui o DES, a gente observa, então, o aumento da proporção do cortisol-DES. Então, isso é mais um achado que vem mostrar um pouco da resposta do indivíduo com o passar dos anos, né? E aí, essa relação ela já foi pesquisada em diversas espécies, né, de mamíferos, incluindo seres humanos, né? Então, essa relação glicocorticoide e DES para ver se realmente era uma resposta melhor ou se era igual só usar o cortisol, né? Por exemplo, seria mais barato usar só o cortisol do que usar dois hormônios. Tanto em seres humanos, se observou que realmente é um biomarcador que é promissor para o estudo de estresse crônico, né, do que estudar apenas o cortisol. Em primatas, outros primatas, né, não humanos, foi observado uma menor variação de indivíduo para indivíduo, né, que causaria menos dúvidas assim, em relação aos resultados, e aí que pode ser útil para determinar também quais são o período de maior demanda, né,
dessas espécies. Para bovinos também já foi feito estudo utilizando essa relação com animais com problemas de casco e mostrou nessas espécies que é um indicador promissor daqueles animais que tinham lesão, né? E também foi importante para determinar quais animais que precisavam de diagnóstico. Então, várias espécies elas têm sido pesquisadas. Assim como animais aquáticos também, né? A gente vê aqui na foca, foi determinado como uma melhor forma de avaliar a função do hipotalamo hipofisário adrenal, essa relação, do que a gente usar só os glicocorticoides, como é usado atualmente. E pôde-se avaliar melhor os efeitos relacionados ao bem-estar nessa espécie. Então, tudo isso, a misturação dos dois hormônios juntos, fazendo essa relação, nos mostra que é melhor do que a gente avaliar apenas o glicocorticoide isoladamente. Mas, né, quando a gente chega nos estudos de primatas neotropicais, não tem, assim, um estudo que mostra essa relação glicocorticoide-ideias mais apurada, né? A gente tem alguns estudos só de ideias, alguns estudos só de ideia, alguns estudos que até mostram um pouco essa produção, mas e nada muito comparativo, né, entre as espécies. Então, ainda tem muitos desafios em relação às primatas neotropicais. O que tem mais entendido atualmente, o que se tem, né, mais bem relatado, é no Calitrix jacus, esses dois trabalhos do Peterson, 2005 e 2007, em que ele avaliou de uma forma bem completa, porque ele avaliou a secreção adrenal e avaliou as enzimas envolvidas na produção do DEA e do DEAS, né? Então, é uma checagem maior do órgão como um todo. Então, ele foi diretamente ao ponto ali de produção do que ficar só mensurando, né? E aí depois gerar várias hipóteses. E nessa espécie, eles observaram, né, no Calitrix jacus, que é um calitriquídeo, que os machos eles eram incapazes, né, a adrenal do macho era incapaz de produzir ideias em altas concentrações, né, produzia em quantidades muito pouco mensuráveis e quase não dava para ver nos ensaios. E a fêmea, ela produziu uma quantidade bem maior do que o macho, mas ela não era uma quantidade contínua, ela variava segundo a atividade ovariana, né? Então, nessa espécie, começou a pensar que os machos, então, dos primatas neotropicais, eles não produzissem o 10 em grande quantidade, né, e fosse meio desregulado, assim. Agora, teve outro trabalho, né, são trabalhos, assim, pontuais, um pedacinho aqui, nessas espécies, né, que a gente tenta juntar depois para fazer um comparativo. E no macaco prego, né, o sapaz, observou-se, eles avaliaram a influência da melatonina, né, essa melatonina, ela iria influenciar nos níveis de DEA e de estradiol, e viram que o 10 ele ajudava essa manutenção, né, da gestação, como já era esperado, né, como eu mostrei para vocês, aquele ciclo, aquele eixo fetal, né, materno-fetal, placenta e adrenal-fetal, eles observaram aqui, tanto em vivo quanto in vitro, que o 10 realmente ele ajudava na manutenção do estradiol, porque o estradiol ele não variou muito com essa influência da melatonina, que tenderia a diminuir o estímulo, né, ela tenderia a causar uma inibição. O estradiol ele se manteve, então eles associaram isso ao DEAS fetal, que ajudou na manutenção do estradiol mesmo no período que, teoricamente, ele diminuiria. Então, reforçando o papel do DEAS na manutenção do período gestacional, né, do estradiol, ajudando, então, na manutenção da gestação. Para a Otus, né, macaco da noite, tem um trabalho que relata a experiência reprodutiva, eles fizeram uma associação de uma experiência reprodutiva do animal com uma maior taxa de DEAS e cortisol, né? Então, os animais que eles compararam animais que tinham uma experiência reprodutiva já e os animais que não tinham uma experiência reprodutiva. Quem teria um maior índice DEAS cortisol, né? Eles observaram que os animais que tinham uma experiência reprodutiva, né, já tinham uma maior capacidade de resposta a um determinado estímulo, eles tinham uma maior taxa de cortisol. E observaram que, então, esses hormônios, ele induz uma resposta de comportamento, né? E esse comportamento, ele leva a uma resposta hormonal relevante, né? Lembre que, nesse caso, quanto maior o D em relação ao cortisol, seria um melhor indicador, né? O 10, ele tem as funções benéficas para combater os efeitos deletérios. Então, aqui, os animais com experiência reprodutiva, eles mostraram que tinham uma maior capacidade de resposta. Já no Saimiri, tem alguns estudos, principalmente em relação à reprodução, à sazonalidade dessa espécie, à estação reprodutiva. Então, mostrou que nessa espécie, os andrógenos produzidos, né,
a testosterona, a androstenediona e o DES, eles eram produzidos nos machos, mas o DEA, comparado com os outros, era produzido em menor quantidade. Então, aqui nessa espécie, eles acreditam que é porque lá na glândula adrenal, né, a pregnenolona ela seguiria uma via biosintética diferente, né, levando à conversão de andrógenos ao invés da produção maior de DES. Então, a gente vê que existem aqui 4 espécies, só 4 espécies das várias que a gente tem neotropicais, né? E nessas 4 espécies já se observaram diversas diferenças, né? Respostas, produção do DEA, relação do DEA com cortisol. Só que a gente sabe que as espécies neotropicais, elas são muito diferentes. Elas têm hábitos de vida, hábitos alimentares, grupos sociais, né? E a interação entre os grupos bastante diferente. E mesmo um trabalho que foi mais bioquímico, assim, que mostrou a relação da produção adrenal de Saimiri e de Aotos, viu que esses 2 animais eles têm diferenças mesmo biosintéticas na produção de glicocorticoides. Então, mostra para a gente que é uma grande variedade de animais e que a gente precisa realmente determinar melhor o padrão de secreção por espécie, né? Para que possa comparar de uma forma melhor depois essas espécies e traçar algum tipo de relação entre elas. Então, com isso, a gente tem buscado avaliar, esqueci de botar o objetivo aqui para vocês, avaliar também os ensaios, e agora eu vou entrar para vocês nos métodos de coleta, né, em espécies silvestres. Assim como eu falei lá para vocês no dia da aula prática, quando a gente fala de espécie silvestre, a gente tenta fazer, né, essa avaliação do bem-estar por meio dos glicocorticoides, principalmente, né, e agora a gente está fazendo também com deles, mas a gente procura matrizes, né, ou seja, o material biológico, que a gente chama de matriz, a gente procura uma matriz biológica que seja menos invasiva possível. Primeiro por questões de bem-estar, né, e principalmente para não interferir também na pesquisa, já que a gente está avaliando o estresse. Então, alguns métodos não invasivos conhecidos são principalmente fezes e urina, né, que a gente avalia muito. Se vocês procurarem métodos não invasivos, validação de ensaios hormonais, métodos não invasivos, principalmente vocês vão encontrar fezes e urina também. Outros métodos incluem pelo, né, a coleta do pelo, e saliva também já pode ser. Alguns trabalhos já validaram a produção de hormônios e a avaliação desses hormônios a partir da saliva. Mas o que é que vai determinar qual é a matriz que eu vou escolher, né? Então, lembra que eu falei para vocês no laboratório, a gente faz, né, com fezes e com sangue. O sangue a gente faz para ter uma concentração fiel na concentração real daquele hormônio na corrente sanguínea do animal e que a gente possa comparar entre uma espécie e outra, porque ali geralmente é o hormônio livre, né, que a gente consegue fazer essa mensuração. Mas para fazer uma pesquisa e para determinar, né, se você vai trabalhar com uma espécie só, por exemplo, determinar o nível de estresse dela naquele momento, você vai escolher uma matriz que seja mais adequada aos objetivos que você quer. Então, os principais objetivos da escolha da matriz são relacionados ao bem-estar dos animais, né? Então, quanto menos invasivo possível, menos estressante para a coleta possível. E aí a gente tem, por exemplo, as fezes, que muitas vezes não precisa ter esse contato com o animal, né? Basta separar e aí identificar direitinho e saber de quem foi o animal que teve e as fezes foram produzidas. Tem a urina também, o método não invasivo, né? Mas já um pouquinho mais trabalhoso para você pensar a metodologia de coleta, né? Onde que vai coletar e ter todo um sistema para colher esse material. Tem o pelo também e tem a saliva. Agora, uma outra coisa que é levada em consideração, que deve ser levada em consideração na escolha da sua matriz e depois na avaliação do resultado, é o conhecimento do período de excreção, tá? Do metabólito. Quando a gente fala, por exemplo, de saliva, o tempo de excreção do metabólito nessas matrizes ela vai variar com muitos fatores, né? Mas ela varia com o tempo. Então, a gente tem, por exemplo, de fezes, que a gente pode ter uma excreção do hormônio. Geralmente, as fezes ela representa o hormônio que foi excretado 1 a 2 dias antes, a urina em algumas horas, a saliva até minutos ou horas, né? E o pelo, ele pode representar a secreção hormonal de meses atrás. Então, depende realmente do que é o objetivo, né? Você tem que levar em consideração no momento da
da escolha da metodologia lá, e depois lembrar disso na hora de interpretar os resultados. Não posso pensar que o pelo, ele já vem, né, uma resposta já de hoje da produção hormonal. Então, tem que lembrar isso, né, que existe todo esse período de excreção hormonal e que vai variar conforme a matriz que você escolher. No geral, os glicocorticoides, né, principalmente cortisol, eles são os hormônios mais utilizados, né, mas aí, como eu falei para vocês, ele pode variar conforme algumas mudanças no ambiente, mudanças do animal. Então, tem se buscado associar o glicocorticoide com o DEAS, para ter uma avaliação mais fiel da funcionalidade do eixo hipotálamo hipofisário adrenal. Especificamente falando da parte prática, né, mostrei para vocês um pouco da teórica, por que a gente escolhe esses hormônios, né, o que deve considerar. Agora, falando um pouco da parte prática, você escolheu a matriz, foi fazer a coleta, né, e agora tem que ter os cuidados com as amostras, né, com a amostra que está sendo colhida. Lembra que esse tem que ser tratado como se fosse o ouro de vocês, né, o diamante, assim, com todo o cuidado possível. Tem que ter, então, cuidado na colheita da amostra, né, em qual recinto que você vai colher, qual é o material que você vai usar, para que essa amostra não estrague, para que ela não se perca, né? E todo esse cuidado. Então, cuidando na colheita da amostra, todo aquele material que foi contaminado deve ser descartado, né? Então, por exemplo, fezes, e que veio urina por cima depois, aí já contaminou, porque já não sabe qual o hormônio que vai ser detectado lá, se ele veio da urina, se ele estava só nas fezes, né? Ou fezes contaminada com algum material do recinto, caiu água, né, alguma coisa assim que venha interferir na sua matriz. Cuidado principalmente com o armazenamento da amostra que você tem. Então, no geral, a gente guarda congelado, né, o material, fezes, urina. Cada matriz ela vai ter um protocolo, né, de colheita, de armazenamento depois de processamento. No caso das fezes, a gente congela, prioriza que ela seja liofilizada, ou seja, desidratada antes de congelar, né, para tirar esse efeito da água sobre a amostra e evitar danos de temperatura, umidade. Então, o armazenamento, geralmente, a gente faz em freezer, ou menos 20, ou menos 80, que é mais estável, né, para a amostra. E as informações gerais, principalmente, né? Então, muito cuidado na hora de anotar as informações, quem é o animal, qual é o recinto, né? Principalmente a espécie, geralmente, trabalha só com uma, né? Mas mesmo assim, se possível, colocar e guardar muito bem guardado todo esse material, não perder a informação que são importantes, né? É importante também sempre ter um caderno que você anote as datas, o que você fez naquele dia, um caderno de laboratório que vai mostrar suas atividades desenvolvidas durante aquele período. Cuidado com a amostra na hora da colheita, né? Que eu trago para vocês um exemplo de amostras que foram colhidas, que deram certo, e amostras que não deram certo, né? Aqui é o exemplo da amostra de sangue. Então, a gente colheu sangue para tirar o soro e fazer a dosagem no soro, né? Que seria mais para comparar entre espécies, né? Diferente. Mas as amostras aqui de cima, elas ficaram boas. O soro, geralmente, ele tem essa cor mais clarinha, amarela. E as de baixo, elas não ficaram boas. Vocês podem ver que tem amostras bem vermelhas. Parece o sangue total, mas, na verdade, é o soro. Então, nesse sangue ocorreu hemólise. E no próprio manual da dosagem hormonal, ele fala que amostras com hemólise, elas devem ser descartadas, porque ela pode interferir na avaliação do resultado. Então, muito cuidado na hora da coleta, do transporte da amostra para os tubos e depois do cuidado com a manipulação desse material. Mesma forma, material lipêmico, né? Então, às vezes, o animal ele é muito gordinho, ele tem uma grande quantidade de lipídios, então a gente já pegou a amostra, né, que é bem grosso, parecia um leite condensado, sabe? E isso também pode interferir. Se você só tem aquela amostra daquele animal, pega, pode usar, pode dosar, mas lembra, né, que tem esse porém. Então, todas as coisas que vocês encontram na pesquisa, ela deve ser anotada. Tudo aquilo que acha que vai interferir, ela deve ser sempre registrado. E aí, quando a gente vai fazer o trabalho em si, né, colher a amostra, a gente, na verdade, antes de colher a amostra, determina a metodologia de coleta, e para a dosagem hormonal, em espécies silvestres, a gente trabalha com a validação do ensaio, que é para dar certeza de que aquele ensaio está detectando o hormônio, né? Primeiro para saber se o hormônio é detectável na espécie, e se a gente fez o ensaio, se o ensaio deu certo. Então, existe toda uma metodologia de validação hormonal para que a gente possa usar depois o resultado, né? Então, às vezes é como você vê o pesquisador fazer a
mensuração direta do hormônio, mas antes não passou por um método de validação. Então, hoje em dia, para as pesquisas internacionais, né, revista, eles pedem a validação do ensaio, que é para mostrar que realmente deu certo, né, a sua mensuração, que o hormônio foi detectável, que teve resposta, que o ensaio conseguiu e que o processamento no laboratório, tudo isso foi feito de forma segura. Então, a gente faz inicialmente a validação do ensaio hormonal, tá? A gente faz um chamado desafio, pode ser feito quando tem aprovação da CEUA, por exemplo, né? Quando tem não, na verdade todos têm que ter, né? Mas quando você colocou na metodologia o desafio e foi aprovado pela CEUA, então é possível fazer o desafio hormonal, em que você vai fazer um estímulo hormonal e observar a resposta adrenal. Vou falar aqui para vocês, no caso, que a gente fez o desafio para mensurar os glicocorticoides, né, o cortisol. Então, o hormônio que estimularia a produção do cortisol é o ACTH. Então, a gente pega uma ampola de ACTH, né, e faz o cálculo de dose e aplica no animal fazendo esse estímulo. Tá? Mas, antes disso, voltando um pouco os dias, né, vocês observam aqui nesse gráfico, que a gente tem um período de coleta, que é o chamado, né, menos T, para fazer a concentração basal, para saber como é a concentração antes da gente dar algum estímulo no animal. Né? Fez a concentração basal. O dia, aqui a gente tem o dia 4, 3, 2, 1, né, voltando. Então, no que seria o dia 0, a gente aplica o hormônio, no caso a gente aplicou nas 3 espécies, uma determinada quantidade segundo o peso, né, que foi chamado do dia 0, o dia de desafio, e coletou amostras depois, durante 5 dias, para a gente ver como que a adrenal ia responder ao ACTH. A gente esperava, né, que aumentasse o cortisol, porque é o hormônio que estimula a produção de cortisol pelo córtex adrenal. A gente esperava isso, mas não sabia como que ia haver. E isso é uma forma de avaliar o próprio ensaio que a gente está fazendo. Então, aqui no dia 0, a gente aplicou, né, nesse único dia, e avaliou depois de 5 dias, coletando fezes, né, para fazer essa mensuração depois. Esse é o chamado desafio. Nesse caso, é um desafio farmacológico, né? A gente usou um fármaco, mas existem outros métodos que dá para ver uma avaliação, uma diferença na resposta adrenal, dependendo da condição do indivíduo. Então, por exemplo, durante a gestação, é diferente a resposta adrenal, né, que o indivíduo tem em relação ao determinado hormônio. E a gente fez essa avaliação depois. No caso das fezes, a gente tem um processamento da amostra. A gente coletou a amostra, né, fez o desafio, coletei a amostra, congelou lá no menos 80 ou menos 20, né, do que tiver de freezer, para a gente poder avaliar depois. No sangue, a gente coletou sangue, centrifuga, tira o soro, né? Se o soro tiver clarinho, boas condições, já está tudo perfeito para uso. E aí depois você vai pegar só no dia da mensuração, ele está pronto, a amostra pronta já. Agora, no caso das fezes, tem todo um protocolo que é o chamado de extração. Né? Então, o protocolo que a gente precisa extrair os glicocorticoides, extrair os esteroides que estão naquelas fezes. Então, como que a gente faz isso? Né? Através do processamento. Então, como eu falei para vocês, para as fezes, a gente faz a desidratação para aumentar o tempo, né? Prolongar o tempo de uso dessa amostra, para a gente conseguir armazenar ela de uma forma mais fiel também, né? Evitar o máximo, ainda mais aqui na região, que a gente tem muita umidade, temperatura alta, tudo isso pode favorecer a proliferação de fungos, né? De micro-organismos indesejados para a nossa amostra, como já aconteceu na nossa. Então, quanto mais perto você fizer a coleta e já conseguir fazer a liofilização, é melhor, porque é mais seguro para a sua amostra. Então, aqui, ó, na figura de cima, a gente tem um aparelho liofilizador, que é um aparelho que funciona a vácuo, então ele tira toda a água da matriz, né, no caso aqui das fezes, e deixa as fezes seca, completamente seca. Quando ela está completamente seca, a gente faz a maceração, ou seja, vai fazendo, no caso aqui, ó, a gente fez foi no Zoológico de São Paulo, a gente batia com um martelinho e no final a gente, tá vendo que tem só um pozinho, né? Então já desidratou tudo e virou mesmo um produto liofilizado. E no final a gente fazia ainda, dava uma peneirada, né, para tirar todo aquele resto de fibra que pode ter vindo no material fecal. Então, por exemplo, aqui a gente já consegue ver uma diferença entre espécies. Então, por exemplo, no bugio, a gente via bastante fibra. Aí vem da alimentação do bicho, né? Ele é um animal que se alimenta de muitas folhas. Então, realmente tem uma maior quantidade de fibra. Outras espécies, praticamente, a gente tinha só material fecal mesmo já pronto, que dá para a gente guardar. Aí, no final, a gente guardava aqui, ó, identificava, né? Sempre
procura identificar da forma mais clara possível, e aí ele está pronto já para ficar armazenado por longos anos, né? Até eternamente, acredito. E aí, aqui ele está armazenado, né? Pronto aí para guardar, e aí depois, quando você quiser usar, faz a pesagem dele e a extração. Aí, o próximo passo, esse aqui foi o processamento dela, né? Das fezes, da desidratação, e a gente deu uma peneirada aqui, dava peneirada. O próximo passo é a pesagem e a extração. Então, a pesagem depende do que foi estabelecido na sua metodologia. Existem alguns pesos que a gente pode usar, né? 0,1 gramas, 0,2 gramas, 0,5 gramas. E depois você faz a extração desse esteroide com álcool, né? Lembra que o álcool ele consegue fazer a solubilização do esteroide. Então, a gente faz a extração do esteroide com álcool, né? No caso da nossa pesquisa, a gente pesava 0,2 gramas daquele pozinho, né, que a gente obteve no final, pesava 0,2, guarda o resto, né? Nunca sabe o que pode acontecer no futuro. Guarda o resto que sobrou e a gente coloca, né? Que atualmente a gente faz isso, coloca 2 ml de etanol absoluto, né? Para fazer essa extração. E aí depois passa no shakezinho lá durante um tempo, passa na centrífuga, tudo isso é estabelecido na metodologia da pesquisa. E aí a gente conseguia fazer essa extração, né? O álcool ele consegue fazer essa extração, depois a gente tira só o sobrenadante, né, que é o que vem com ele, e descarta o resto do material que não tem mais a funcionalidade naquele momento. Bom, e aí depois que a gente tem a nossa matriz pronta já, né, o material extraído, no caso das fezes, ou tem já o soro que foi centrifugado a partir do sangue, a gente faz, então, vai para a dosagem em si, né? Organiza todo o seu dia, como é que vai ser, faz ali o diário, né? Já está extraído, a gente vai homogeneizar a amostra, vai testar os aparelhos, ver se está tudo certo, vai configurar lá a nossa placa, como que a gente quer, né? Cada amostra seu correspondente, e no dia vai seguindo o manual que vem no kit, né? A gente usa enzima imunoensaio, ELISA indireto, para fazer essa quantificação do anticorpo, né? Então, a gente usou aqui, ó, só o que sobra de todo aquele material que a gente fez é esse ependorfzinho com sobrenadante que foi extraído com álcool. Então, a gente homogeniza, né? E vai fazer os testes. Ali é o exemplo da lavadora, que é uma maquinazinha que lava a placa para a gente, tirando todo o excesso de reagente, reação que aconteceu. Seca a placa. É um teste de laboratório para ver quem é que vai conseguir continuar na pesquisa. É a secagem da placa. E depois a gente monta, né? Toda essa parte de montar, secar, tudo isso vem estabelecido no manual do kit que você compra. No caso, a gente usa o kit da Arboraces. E dessas placas aqui. Então, vem esses vários reagentes, né? E vem um manualzinho dizendo, você vai colocar 50 microlitros disso, depois 50 desse, 100 desse. Incuba por 1 hora, 2 horas, depende do ensaio, depende do hormônio que está avaliando, né? Aí depois lava, depois seca. Aí coloca a solução de parada e no final a gente vai ler, né? A gente não, a máquina, na verdade, a gente dá o comando, abre essa bandeja aqui no aparelho que vocês estão vendo e insere a placa lá e ele lê muito rápido, acho que em torno de 30 segundos você tem o resultado de todo aquele seu dia de trabalho. E aí depois você vai avaliar esse resultado lá. Aqui um exemplo da placa, né? Então aqui eu estava montando a placa, a gente monta lá a placa, aqui o exemplo da placa com a solução enzimática, e aí depois a gente coloca a solução de parada, que é o stop, para parar a reação, e aí está pronto para ler. Tudo isso aqui, basicamente, já levou metade no nosso dia, ou quase um dia lá de trabalho, já, para montar essa plaquinha aqui no final e a gente colocar para ler. A gente usa o enzima imunoensaio, né? Mas existem outros ensaios que fazem a avaliação hormonal, né? Existe o radioimunoensaio, quimioimunoluminescência, e outros ensaios lá que eu não tenho familiaridade, porque é o que a gente trabalha mesmo é com enzima imunoensaio, então o que eu posso falar para vocês é sobre esse ensaio aqui, que é o que a gente trabalha. Bom, e aí a gente vai interpretar os resultados, né? Então, depois que avaliou tudo, a gente já sabe como foi a nossa coleta, descartou aquele material contaminado, então a gente vai fazer a interpretação dos resultados. O primeiro passo para a espécie silvestre, não para a espécie que você está trabalhando, é determinar uma diluição ideal. Então, uma diluição que depois você consiga, nas próximas placas, usar ela, né? Porque, teoricamente, a gente ainda não sabe nada de nenhum animal. Então, tá bom. A gente conseguiu determinar, né? Aqui é do cortisol, a diluição ideal nas fezes e no soro, que foram as matrizes que a gente escolheu inicialmente, né? Fezes por ser não invasiva,
para poder replicar depois, e o soro, que era para a gente poder comparar as 3 espécies ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente teve aqui diferentes diluições em diferentes espécies. Então, por isso que é interessante a gente fazer a validação na espécie, porque uma espécie ela é muito diferente da outra. Né? Então, a gente teve a variação do aloata, por exemplo, nas fezes a concentração é uma, no soro é outra, no aotas a mesma coisa e no sapátios a mesma coisa. Né? De ser diferente no sangue e no soro. Né? Então, a gente observa que no soro, o cortisol ele é muito mais concentrado. Ele é tão concentrado que a gente, quando pega o soro para fazer o ensaio, o primeiro passo é você diluir até chegar de 1 para 100. Então, essa diluição de 1 para 100 é que vira a sua amostra pura. E a partir daí você vai fazendo nova diluição e iniciar a diluição no 1 para 100. A partir disso, você dilui novamente para achar a sua diluição na espécie. Nas fezes, não. As fezes já tem a matriz, né? Eu extraí, tirei o sobrenadante e a gente faz os testes de paralelismo, né? Que é para ver qual a melhor diluição naquela espécie. Então, a gente faz principalmente a validação laboratorial por meio dos testes de paralelismo e precisão. No teste de paralelismo, a gente vai ver se a curva que foi gerada pelas diluições que a gente fez, porque a gente vai fazer diluição seriada, né? Então, a gente vai do menos diluído, às vezes da amostra pura, para qualquer matriz que você está fazendo. Fezes, se for para fezes, você vai fazer para fezes, se for para o soro, vai ter que fazer outro paralelismo para o soro. Então, a gente usa desde a amostra pura até a amostra diluída, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 64, 32, 64, 128. A gente faz essas diluições. Então, é esperado que essa concentração vai caindo, né? Assim como vem no kit. O kit vem vem os chamados calibradores, que são diluições do hormônio que eles trazem lá para a gente, dão uma solução. Então, a gente vai fazendo diluições seriadas, formando as concentrações de calibrador. Esse calibrador ele serve como um padrão para a gente comparar depois as nossas diluições. Então, a diluição que a gente obteve, ela deve ser paralela à diluição do kit. Por quê? Quanto mais diluído, menos concentrado vai estar o hormônio, né? Aqui no gráfico a gente observa essa diminuição de concentração em relação à absorvância, porque o ELISA ele trabalha com comprimento de onda de luz. Então, quanto mais concentrado, menos luz vai passar. E quanto menos concentrado, mais luz vai passar. Então, ele vai formando essas curvas. A gente observa aqui no cortisol que a gente teve amostras, né? A gente teve em espécies diluições que foram bem paralelas à curva padrão, outras que não foram tão paralelas. Não precisa ser exatamente paralela, mas deve ter um grau de paralelismo. E a gente vê isso estatisticamente fazendo o teste F, que vai fazer uma comparação das variâncias, né? No final, ele não deve ser significativo o resultado. Então, a gente obteve, para todas as espécies, um teste F não significativo, mostrando que não teve diferença entre a diluição da matriz e as diluições do kit padrão. Né? Um outro teste que a gente faz é o chamado teste de precisão. Esse teste de precisão, ele calcula a recuperação que a gente teve do hormônio. Então, a gente tem o hormônio em determinadas concentrações conhecidas e a gente vai fazendo diluições e faz um cálculo para o que era esperado eu consegui mensurar no hormônio e o que eu de fato consegui, que foi o observado. Então, esse teste de precisão ele deve estar entre 80% e 120%, ou seja, aquilo que eu recuperei no final, comparado com o esperado, ele deve ser de 80% a 120% para mostrar que realmente as mensurações no laboratório elas estão seguindo o padrão, elas estão dentro do esperado. Isso aqui, no momento de você publicar o artigo, dar os resultados, vai chamar atenção. Então, se estiver fora desse padrão, já não é muito confiável, sabe? Então, pode prejudicar depois. Aí, no nosso caso, a gente conseguiu, né? Todos ficaram dentro dessa faixa. Entre ali, alguns passam uns 120 e pouquinho, mas ainda dentro da faixa, né? E tanto para as fezes quanto para o soro, a gente viu que esteve dentro da média. Ou seja, não foi observado o efeito da matriz, né? Nas diluições que a gente testou. E aí, lembra que a gente fez o desafio, né? Com a CTH, que é o estimulante da adrenal, então a gente esperava ver o resultado numa resposta adrenal. E a gente conseguiu ver nas 3 espécies que a gente avaliou, que foi o macaco prego, o macaco da noite e o bugio, tá? Então, aqui eu mostro para vocês. Nesses gráficos, por exemplo, a gente tem as concentrações, lembra que os 4 dias anteriores virou a concentração basal, né? Então, está representado aqui num pontozinho, que foi a média, essa linha de base. E aí, a partir dela, a gente compara os próximos dias, o dia 1, 2, 3, 4, 5, que a gente continua a coleta de fezes, né, para ver como que se comportou
a concentração hormonal depois do desafio que a gente fez com a CTH. Então, a gente observou aqui no Bugiol um aumento na concentração de 169%, aqui no macaco prego, 488, 486, 2 picos, né? Aqui no Altas também de 2 a 3 picos. Então, a gente já vê que varia bastante com a espécie, né? Essa resposta. No macaco prego, o cortisol é bem mais concentrado do que nas outras duas espécies, isso tanto no sangue quanto nas fezes. A gente observou, né? E aqui tem a média basal, né, daqueles 4 dias iniciais. Então, aqui no macaco prego, que os sapatos da pena, 355 nanogramas por grama de fezes. E comparado com a aloata, por exemplo, comparado com a otus, era bem maior, né, do que todos os outros primatas que a gente avaliou. Sabe que o macaco prego, ele realmente ele tem assim, visualmente ele é um animal muito mais agitado, né, e estressado. O Altos ele está mais ali intermediário, e a gente tem também o Aloata cará, é um animal mais tranquilo. Então, tem essa variação de espécie, né? A gente fez aquilo para o cortisol, né, mas a gente teve alguns resultados ainda meio não dentro do esperado, então a gente não publicou o trabalho, mas a gente fez a mesma coisa para o DES, e a gente teve resultados melhores, né, e a gente publicou o trabalho. Então, esse aqui é o artigo que foi o primeiro capítulo da tese, né, que a gente publicou ano passado, foi a validação do ensaio de ideias, né, nas 3 espécies, no aloata, no ótus e no sapato. Então, a gente fez a mesma coisa que a gente fez no cortisol, só que a gente fez com 10. A gente, no começo, pegou 3 casais, né? Aqui, vou mostrar para vocês. A gente pegou 3 casais, um macho e uma fêmea de cada espécie. Para o cortisol, a gente usou os machos e para o 10 a gente usou as fêmeas. Por quê? Lembrem que a gente tem, eu falei para vocês que o único trabalho que tinha mais desenvolvido era relacionado ao Calitrix. Aí, lá no Calitrix, já tinha visto que os machos eles não produziam quantidade muito alta, né? Às vezes nem era detectado. Então, para a gente não arriscar, e também para diminuir o número de animais usados, né? A gente ia fazer 2 ensaios ao mesmo tempo, preferiu arriscar nas fêmeas, que seria mais interessante, né? Baseado no Calitrix, sei lá, que a fêmea ela tinha uma maior produção. Usar a fêmea para o DES e deixar o macho para o cortisol, que geralmente é normal a concentração, né? Dá para ver no macho e na fêmea. Então, a gente usou um casal de cada, né? Usando os machos para o cortisol, que foi os resultados que eu mostrei para vocês, e as fêmeas para o DES, que é o que eu vou mostrar agora. No caso do bugio, a gente tinha também 4 animais gestantes. Então, a gente queria ver essa diferença, né, nas concentrações de DES nesses animais gestantes, porque o DES aumenta lá no final da gestação, quando a zona fetal começa a ficar mais desenvolvida, né? Ele vai ajudar na manutenção da gestação, sendo convertido em estrógeno na placenta. Então, tudo isso era muito interessante, a gente já sabia teoricamente, né, que poderia acontecer, então, já que tinha esses animais disponíveis lá, e a gente fez também a coleta de fezes delas, das fêmeas gestantes. Então, aqui, como os animais foram alojados, mostrando aqui para vocês, então cada um ficou em recintos individuais, dentro de uma gaiolinha, por determinado período de tempo para avaliação, para a coleta de amostra, né? Então, aqui a gente sabia que a amostra que estava ali era daquele indivíduo especificamente. Então, em cada galpão, a gente desenvolvia determinada metodologia. Fica melhor deixar esse animal isolado mesmo do grupo. Aqui, no caso do Aotus, eles já estavam em ninhos individuais, né? Então, mas estava aprendendo um ninhozinho, botar uma rede, e vocês veem, né? Tudo tem que ser pensado naquela amostra que eu quero, no que eu quero evitar também. No caso da rede, a gente botava porque se viesse urina, ela passaria, e aí ficaria só as fezes. Mesmo assim, na hora da coleta, a gente olha lá, se estava molhado, contaminou com urina, essa amostra aqui não vai servir, tá? A gente ia avaliando melhor, assim, conforme a gente ia coletando. E aí deu certo, a gente conseguiu, nesse método de coleta, coletar de todos os animais. Às vezes um demorava mais, às vezes nesse dia ele não fez, então realmente não tinha o que fazer, né? Mas a maioria a gente conseguiu. E a gente fez também o desafio farmacológico. Mas, no caso do 10, a gente não usou a CTH, porque em outros trabalhos já tinham visto que ele não respondia muito bem ao CTH, tipo, a glândula adrenal ela não produzia grandes quantidades. Então, em outros animais baseados, né, nos animais do Velho Mundo, no macaco japonês, a gente tinha um desafio que tinha sido realizado com DEA oral, que é um suplemento de DEAs que eles vendem, né? É comercializado, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem como suplemento, porque o DES ele tem diversas funções no organismo. Então, acredita-se que ele melhora a memória e ajude no processo de envelhecimento, né, retardando. Então, eles vendem essas cápsulas, né, como suplemento hormonal, e aí a gente
conseguia comprar para fazer o desafio nos animais. Então, fez o mesmo esquema de coleta, né, 10 dias de coletas, os 4 dias iniciais para fazer a concentração basal, a gente não tinha dado nada para o animal, no dia 0 a gente deu cálculo de extrapolação alométrica, né? Então, aí a farmacologia ajudando um pouco a gente de como fazer, né? Essa extrapolação alométrica com base na taxa metabólica basal do animal, então tudo isso vou levar em consideração para que a gente determinasse uma concentração para uma dose, né, para cada espécie e conseguisse levar, fazer esse desafio. Então, a gente usou cápsulas de 5 miligramas, que são essas que vêm, né, e aí calculou de acordo com o peso do animal, do indivíduo, aí a partir da extrapolação alométrica, né. E aí também a gente coletou depois de 5 dias as amostras, né, coletou durante 5 dias para ver essa resposta adrenal, e fez os testes de paralelismo, precisão, da mesma forma, utilizando os kits da Arbor Access. Então, aqui, ó, a gente obteve os resultados, né? Observou diferenças na diluição segundo a matriz que a gente usou, né? Então, em aloata, em aotos, em sapários, tanto nas fezes quanto no soro, a gente conseguiu determinar a diluição ideal da amostra, né? Nesses indivíduos, e varia muito, né? Varia com a espécie e varia com a matriz, no soro e nas fezes. Então, por isso, a gente sempre tem que fazer os testes por espécie e por matriz. Ou seja, aqui a gente fez 6 testes de paralelismo e 6 testes de precisão. Um de soro e um de fezes para o aloata, um de soro e um de fezes para o aotos e um de soro e de fezes para o sapário. Nos testes de precisão, a gente lembra que, né, tem que ficar entre os 80 e 120, conseguiu também ficar na média para os 3 animais e nas 2 matrizes. Então, resultados que comprovam que o ensaio estava detectando, né, essas diferenças, que a gente conseguiu fazer uma diluição ideal por espécie e que os resultados estão dentro do padrão estabelecido pelo laboratório. No teste de paralelismo, vem que já ficou um gráfico mais bonitinho, né? A gente já conseguiu ver um paralelismo aqui também para os animais, né? Então, segundo a diluição, conforme a diluição aumentava, a concentração diminuía, né? E a gente observava uma maior absorvância de luz. Então, é isso aqui que a gente consegue ver aqui nesses gráficos, né? Mostrando realmente que foram paralelas à curva padrão, que a curva padrão está em vermelho. Então, a gente pode ver que são concentrações paralelas, né? Então, quanto mais alta na amostra e assim ela foi caindo conforme a gente foi diluindo mais. A resposta adrenal, a gente também encontrou resultados bem legais, né? Conseguiu. Então, aqui a gente tinha a concentração basal e a gente conseguiu ver um dia depois, né, o pico hormonal acontecendo realmente. Então, a gente ofertava na fruta, né? Como era o DA oral, o CTH a gente aplicou intramuscular, intravenoso, dependendo da espécie, mas o 10, como era oral, cápsula, a gente colocava na fruta. E os animais comeram a fruta todinha, né? Eles já comem a fruta normalmente, então eles não estranharam o que a gente colocou lá, eles não chegaram a rejeitar, não. Então, eles comeram toda a fruta. No caso do aloata, a gente teve um resultado bem interessante, bem diferente. Ele tem uma concentração de D, a gente conseguiu ver que é muito mais elevada do que nos outros 2, né? Quando a gente compara essas 3 espécies. Lembra que lá no macaco prego, que é o sapário, né? O cortisol era bem mais alto que os outros. Aí aqui no 10 a gente já vê que o 10 ele é bem maior no aloata do que nas outras 2 espécies. Então a gente vê que na escala dele do Y, os outros vai 1,5, 10, o dele vai até 100. E isso aqui é concentração em 10 nanograma por grama vezes 1000, né? No caso, vezes 10 a terceira. Então, realmente muito concentrado. Os outros animais, eles tiveram, o aloata teve um pico só de 10, né? Bem concentrado. Os outros tiveram de 2 picos, basicamente. Então, a resposta para eles já foi diferente também, né? E aí a gente compara essas concentrações séricas com a concentração fecal, né? Então, para as duas matrizes, que é o soro e as fezes, a gente observou que no aloata, o 10, né, é realmente mais concentrado. Então, tanto no soro, 258 na média lá para o macho e a fêmea que a gente usou, e em relação às fezes, que foi de 13 mil. Os outros a gente teve de 50, 13, né? Então, foi intermediário no aotos e menor no sapágios, né? Inclusive, aqui a gente teve até uma surpresa, porque o DEAS, ele é muitas vezes relacionado com a função cognitiva. Então, ele é usado, às vezes, esse suplemento que vocês viram que a gente comprou para fazer o desafio, como
um suplemento para melhorar a imunidade, né, para melhorar a memória, melhorar a função cognitiva. Então, a gente imaginou que no macaco prego fosse uma concentração bem maior, porque eles são os animais que têm uma função cognitiva bem avançada, assim, né? Então, eles são usados em estudos comportamentais, para estudo, por exemplo, de Parkinson, de Alzheimer, esses estudos bem neurológicos, por causa das habilidades que eles têm, né? Essa habilidade cognitiva, de manipular objetos, de realmente serem animais conhecidos como muito inteligentes. E eles têm um cérebro bem grande, né? Um coeficiente de cefalização bem grande comparado aos outros. E não foi o que a gente percebeu, né? Na verdade, ele tem o menor concentração de 10 das 3 espécies que a gente avaliou. Então, já foi uma surpresa muito grande que a gente não esperava que acontecesse. Mas é o resultado que a gente obteve, né? Então, e a gente viu que no Alouatta é bem maior, bem maior. Não, a gente não poderia esperar isso, né, no primeiro momento. Aí a gente observou o efeito da gestação também, que ficou muito bacana, porque a gente já tinha teoria, né, de que aumentava no final da gestação, que imaginava que, por causa da zona fetal, né, e a gente realmente viu, né, que com essas 4 fêmeas, cada uma ela estava num período diferente da gestação. Para o Alouatta, ele dura em torno de 6 meses, 180 dias. Então, a gente tinha fêmeas com 100 dias antes do parto, 10, 30, até uma que estava um dia antes do parto. E aí ela pariu em seguida. E a gente consegue ver essa curvazinha que vai sendo formada, né? Então, do meio da gestação, que era lá os 100 dias, né, para o terço final, até um dia antes do parto, a concentração lá em cima. Ou seja, quando a zona fetal realmente está bem desenvolvida, né, e o feto está produzindo 10 em grande quantidade, e esse 10 está indo para a circulação materna e ela consegue ser observada lá nas fezes da mãe, por exemplo. E depois do parto, de 2 animais que a gente conseguiu acompanhar, lá embaixo, está vendo que depois do dia 0, que é o dia do parto, essa concentração ela caiu completamente. Né? Então, essa concentração caiu, que é justamente porque o filhote nasceu, né? Então a concentração ela volta para concentrações bem basais mesmo da fêmea, né? Porque aquela fonte de ideias alta que estava tendo, ela foi tirada, né? Ou seja, o animal nasceu, ele saiu, não tem mais aquela comunicação placenta e adrenal fetal, então realmente era esperado que caísse. Então a gente conseguiu ver isso aqui através de metabólitos fecais. Então foi realmente bem interessante. Comparado com a fêmea basal, que é esse quadradinho aqui diferente. Bom, outras formas da gente interpretar os resultados, né, e da gente reforçar os nossos resultados e trazer mais confiabilidade, é a gente avaliar o estresse, né, como um todo, já está fazendo a dosagem hormonal, por meio de exames laboratoriais. Né? Então, na nossa pesquisa, a gente também inseriu coleta de fezes para exame coproparasitológico, né, hemograma e bioquímico. Por quê? Para a gente ter realmente uma noção do que estava acontecendo no indivíduo como um todo, né? Qual é o estado geral de saúde dele, se ele apresentar alguma doença. A gente não fez um teste sorológico para doenças infecciosas, tal, mas a gente fez os exames básicos, né? Que geralmente é o que se faz na rotina e que tem mais acesso. Então, a gente coletou fezes, quando coletava para fazer dosagem, separava uma parte para fazer o exame coproparasitológico lá no SEMP mesmo, fazia o hemograma dos animais, né? Então, aqui a gente tirava uma boa quantidade de sangue, né? Dependendo da espécie, que a gente tinha 3 espécies de porte diferente. Então, a gente tirava o volume de sangue conforme o tamanho da espécie, separava um pouquinho para o hemograma, um pouquinho lá para dosagem hormonal. A gente falava que cada gota era um ouro, assim, né? Não podia perder nada, que a gente queria avaliar tudo que fosse possível. E o exame bioquímico, né, para avaliar principalmente fígado, rim, função renal, função hepática, função pancreática também. E depois a gente conseguir montar nossa tabela de resultados e fazer essa relação dosagem hormonal e resultado de exame. Um outro método que a gente escolheu também inserir na pesquisa foi a ultrassonografia abdominal dos animais. Então, é um exame também que ajuda nessa avaliação do estresse, porque ela avalia, né? A gente pode avaliar, identificar e mensurar as glândulas adrenais. Então, aqueles animais que você já tem um padrão na literatura, dá para comparar se ela está mais aumentada, mais atrofiada. Quando consegue ver essa relação córtex e medula também é bom, mas é uma glândula que não é muito fácil de fazer o exame, assim, você ter uma imagem super definida, mas dá para fazer. Tá? A avaliação geral dos órgãos abdominais, né? A gente consegue ver também, então, às vezes não tem uma alteração
de exame hematológico, bioquímico, mas o fígado ele tem lá cálculo vesical, né, cálculo vesicular biliar, o rim ele está um pouco mais atrofiado, então dá para a gente ir tirando algumas dúvidas que tem ficado no exame, talvez, né? Por exemplo, o exame tem lá valor de creatinina alta, aí você avalia os rins e o rim realmente está mais, tem mais alterações já em relação aos outros animais considerados normais. Então, tudo aquilo que vier de complemento para sua pesquisa, aqui no caso da avaliação do estresse, ela vai dar um resultado melhor para a gente depois, né? Então, aqui também avaliação por meio dos exames abdominais, né, que a gente viu. E aí sempre procurar os trabalhos na literatura para você se guiar, principalmente em espécies silvestres, né, e em relação à anatomia, morfofisiologia, já tem muita coisa escrita, né, tem muitos animais que realmente não tem nenhuma informação mais, graças aos esforços dos pesquisadores de silvestre, de diversas áreas, que a gente tem muitas informações que dá para ver o artigo, dá para dar uma olhada em como é que se comporta essa glândula, onde que a gente consegue o melhor corte, né, de ultrassom para ver ela da melhor forma. E o resto é prática mesmo, fazendo, ver se vai fazendo o exame, né, vai vendo da melhor forma possível. Às vezes a gente não conseguia ver a glândula bem, ou a gente via, e aí depois a gente ia fazer o exame, né, quando tinha oportunidade, aí já via com melhor facilidade, né? Então realmente vai fazendo aos poucos, e como eram vários animais, a gente consegue ir melhorando, né, se aprimorando cada vez mais. Bom, então, depois que a gente tem o resultado de tudo que a gente fez, né? Passa o filme, assim, de tudo que a gente já programou, do que a gente esperava, né? Às vezes não sai como a gente esperava. Às vezes a gente tem que refazer a pesquisa, ou sentar e rever a metodologia, porque realmente no papel a gente achou que ia dar certo, mas chegou no campo, chegou na hora de executar a pesquisa e não deu, né? Não foi como a gente esperou, então tem que refazer, adaptar a metodologia, tudo isso acontece na pesquisa, né? Às vezes não dá tempo de você fazer um determinado trabalho, e aí a gente tem que pensar no plano B, no plano C, e aproveitar tudo que a gente tiver de informação, tá? Então, depois que a gente tem o resultado, não é só planejar e jogar na estatística, porque a estatística vai dar um resultado, mas você tem que saber o que aquilo significa, né? Então, quando a gente tem um resultado, como a gente fez vários exames juntos, né? E a gente tinha 3 espécies, pelo menos, trabalhando já com dosagem, eram 3 espécies, a gente tem que sentar, né, no final disso, né? Qualquer pesquisador e projeto, e avaliar todos os pontos relacionados àquilo que você conseguiu de resultado. Então, o primeiro ponto, a gente avalia, por exemplo, aqui, como está falando dessa pesquisa em si, o hormônio que eu estou avaliando, né? Então, eu tenho aquele resultado, tá? Foi maior nessa espécie, foi menor nessa, mas qual é esse hormônio? Qual é a função do hormônio? Por que ele está aumentado nessa idade, nessa aqui não, né? Nesses animais? Então, qual hormônio avaliado que a gente viu? Por exemplo, o glicocorticoide, né? O cortisol a gente avaliou, estava alto, mas tem que pensar na função do hormônio e como ele se comporta. Por exemplo, os glicocorticoides, eles têm a função básica dele, a primária, né, porque ele foi desenvolvido, criado, é uma função metabólica. Né? Então, a função realmente é em relação ao metabolismo do animal. Tá? E depois ele tem uma função de resposta ao estresse. Então, os glicocorticoides, eles agem no metabolismo basal, eles agem no metabolismo de proteína, de lipídios e de glicose. Então, ele é um hormônio realmente de metabólico, né? Metabólico. E ele deve ser levado em consideração. Então, nem sempre que ele tiver aumentado é porque o animal está em estresse. Às vezes, né? É a condição metabólica do animal que está levando isso. O animal está gestante, ou está em período de maior oferta de alimento, de menor oferta de alimento, sazonalidade, reprodução, né? Então, nos machos, nas fêmeas, é um período mais diferenciado, né? Ou lactação, né? Então, tudo isso ele varia com o metabolismo do animal, então os hormônios também eles têm suas variações. Então, qual hormônio que eu estou avaliando, qual é a sua função básica, o que era esperado, né, encontrar, o que eu estou encontrando. A condição de vida do animal, então, é um animal de vida livre, né? Ou é um animal já sob cuidados humanos, em cativeiro, que a gente chama normalmente. Esse animal, ele vive em grupos, é um animal que vive isolado, é um animal que tem alguma doença já
crônica, né? Você viu no exame, por exemplo, indicativo de doença renal crônica, o animal que já tem uma doença mais aguda, tinha alguma infecção, ele vive mais... a condição que ele está é o período de reprodução, é um período mais sazonal, ele está em anestro, por exemplo, né? Então, todas essas condições de vida do animal, tudo tem que ser levado em consideração o máximo possível, né? Para a interpretação dos resultados. Os outros exames, né? O que foi que a gente encontrou nos outros exames, juntando ultrassom, juntando exames de sangue, exames bioquímicos, né? Coproparasitológicos, então tudo isso. A estatística diz para a gente se teve ou não significância, e aí depois a gente tem que interpretar. Se significou, o que mais que teria, né? Por exemplo, o animal ele tinha uma infecção aqui, então observou que quanto maior o nível de infecção, que a gente observou no sangue, por exemplo, o nível de ideias era menor. E aí a gente já vai traçando algumas explicações para isso. Ou o nível de cortisol era maior, quanto mais infectado nas fezes, a gente viu que tinha mais ovos, por exemplo. Então, tudo isso, a estatística dá o valor da significância e a gente tem que ver depois por quê. Até porque, assim, nem sempre que ele tem uma infecção, o glicocorticoide está aumentado. Então, o glicocorticoide tem trabalho que mostra que ele aumenta, né, e proporciona que o animal ele tenha maior facilidade de ficar infectado, mas para outros tipos de infecção, de outros parasitas, ele diminui a chance de ter infecção por parasita. Então, depende também do tipo de parasita. Então, saber, né, a informação do animal, que tipo de parasita que infecta normalmente esse animal, então tudo isso tem que ser levado em consideração. As características do indivíduo, né, que você está estudando, então, se é um indivíduo de hábitos, né, noturnos, por exemplo, a gente tinha o AOTOS, que era hábitos noturnos, então seria muito interessante se a gente tivesse coletas dele do período noturno, mas a gente não tinha, né, então é uma característica dele, que é um animal de hábitos noturnos, apesar de que existe dentro desse gênero espécies que elas têm, elas são adaptadas aos hábitos diurnos também, né? Então, depende, assim, do indivíduo que você está estudando. Por exemplo, em relação à taxa metabólica, metabolismo basal, os aloatas, eles têm um metabolismo bem mais lento, são mais lerdos, assim, quando comparado, por exemplo, com o macaco prego, que é um animal super agitado, muito interativo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também, que ajuda lá na sua discussão. E a história de vida da espécie, né? A filogenia de quais espécies que elas evoluíram, de onde que elas vieram, qual a família que ela pertence, e se é a família Telídeo, eles são animais mais assim, então tem um hábito de vida, né, diferente dos cerbídeos, por exemplo, diferente dos calitriquídeos, então a história de vida, o que esse animal representa na natureza, né? Qual a função dele, o animal que é dispersor de semente, aquele que é mais em relação a... ele se alimenta mais de insetos, né? São animais de hábitos onívoros. Então, qual a função dele dentro da natureza, né? Por que realmente estaria aumentado nessa espécie e não na outra? Então, são várias considerações que a gente tem que ter, né, a respeito dos resultados que a gente está encontrando. Então, aqui a gente tem parceria com outros zoológicos, né? Então, consegui coletar umas amostras em outros zoológicos e com a ajuda de várias pessoas dentro dos zoológicos e outros pesquisadores fizeram coleta, né? A gente foi buscar e a gente conseguiu representantes de diversas famílias, que é muito legal para a gente fazer essa comparação depois, porque até então a gente tem resultados mais isolados, né? Tem aqui num grupo aqui, tem no outro aqui. Então, quanto mais a gente conseguir trazer informações dentro da ordem primates, é melhor, porque a gente possa fazer essa comparação, né? Conseguir traçar de forma melhor assim, essa secreção do DES, ou mesmo da resposta ao estresse, com a relação glicocorticoide e DES. Então, a gente tem aqui fotos dos zoos de São Paulo, Sorocaba, de Itati, cederam amostras animais para a gente, e que essas amostras já foram processadas, né? Então, aguardando aí um momento para a gente fazer a dosagem hormonal e depois fazer a comparação desses resultados. Então, aqui é da família Calitrichídea, a gente tem o mico-leão dourado, a gente tem o sanguíneo bicolor, a gente tem o Lagotrix aqui do Atelídeo, representando os atelídeos, e os muriquis, que são animais que estão em extinção, né, período de extinção, e que tem poucos já encontrados em cativeiro. Tem a amostra dos muriquis também, e Pitecídeo, né, aqui os sauás. Então, aqui tem uma fêmeazinha que estava com filhote já no colo, né, carregando. Então,
são observações que a gente faz durante a coleta, né, e durante a observação desses animais nos recintos, e que espera que traga resultados bem interessantes para a gente depois. Aqui é de um artigo que eu encontrei que eu achei bem interessante, que é essa divisão dos gêneros, né, das espécies, né, de primatas neotropicais, e é uma árvore filogenética que era um trabalho sobre a evolução do cérebro nas espécies, né, segundo a filogenia, que mostra justamente esses grupos que existem, né, essas famílias, e como que essas espécies variam de hábitos, de tipo de locomoção, de interação de grupo social, de sociabilidade do grupo, tamanho do grupo. Então, por exemplo, eu trouxe mais para mostrar o geral, né, das famílias em si e a diferença entre elas. Então, a gente espera que, hormonalmente falando, a gente encontre também diferença, né, como a gente já viu lá nos 3 que a gente pesquisou, que existem diferenças. Então, essa bolinha com pontinhos, ela mostra o número de indivíduos no grupo. Aqui é a folhinha, o inseto é o tipo de alimentação, a posição que o animal está é o tipo de locomoção. Então, dependendo do gênero, da família a que ele pertence, né, ele vai ter determinado hábito, e isso vai influenciar em diversas coisas. Aqui era em relação ao tamanho do cérebro, mas aí estende esse conhecimento para muitas outras diferenças entre as famílias, né? E aí, nas parcerias com outros, a gente tem outros animais, mas essa questão mostra os animais bem interessantes que a gente pôde coletar também, são os lêmuros, né, primatas, que não são neotropicais, então, que no primeiro momento, não é o objetivo do estudo, mas que a gente tem, que são outros primatas completamente diferentes, né, não fazem parte dos platirrinos, dos catarrinos, primatas do Velho Mundo e neotropicais, e que são outro grupo de primatas, mas estão dentro da ordem primatas, né, e a gente tem a amostra desses animais, então no momento que conseguir também fazer essa dosagem, né, a gente consegue ter uma comparação dentro da própria ordem primática, né? Então, tudo isso foi possível por meio das parcerias que a gente consegue com as outras instituições, né, colaborando para o avanço da pesquisa também e para o fortalecimento dessas relações aí com as outras instituições, porque eles são instituições que têm animais silvestres, né, que a gente tem grande interesse e eles têm o material e a gente está fazendo a pesquisa. Então, realmente, poder levar depois o resultado dessas pesquisas, né, e poder aplicar no futuro uma melhor avaliação do bem-estar desses indivíduos. Então, é isso que a gente quer trazer como resultado, né, como uma resposta ao que a gente vem trabalhando e o feedback para a própria instituição. Então é isso, gente. No geral, a gente tem resultados diferentes, né, para espécie diferente, como a gente observou. Às vezes, o resultado não é aquilo que a gente esperava. É uma surpresa. A gente não encontrou daquele jeito, mas a gente encontrou outro resultado que já leva a uma outra pergunta e que leva já a uma outra possibilidade de pesquisa. E cada parte desse conhecimento que a gente vai encontrando, por enquanto a gente avaliou em 3 espécies, de resultados muito interessantes e diferentes, mas vocês viram que a gente tem outras espécies. Então, cada parte do conhecimento é uma pecinha aí que a gente vai colocando no quebra-cabeça para que a gente possa depois avaliar a natureza como um todo, né? Começando na ordem primates e consiga avaliar outros animais depois, fazer novas pesquisas, então relacionar a quantidade de ideias ou de cortisol depois com o período reprodutivo, como esses animais vieram evoluindo, né? O hábito de vida, o quanto da alimentação está influenciando nisso. Então, cada pedacinho do conhecimento que a gente encontra, ela deve ir se unindo, né, para a gente formando o nosso entendimento geral de como as espécies se comportam, qual é a função de cada espécie aqui dentro do sistema que a gente vive, né? Então, vocês principalmente que estão aqui na disciplina de primatas e já puderam ver diversas pesquisas. Então, fazendo esse link, né? Na espécie tal, a gente tem uma reprodução desse jeito, e agora a gente viu que o DEAS nela é maior, vai avaliando, já vai linkando com o manejo que vocês viram, que era mais diferente para essa espécie, que não era nessa, né? Ou o comportamento, a aula de comportamento, então tudo isso são pecinhas, né, que a gente vai juntando para tentar entender melhor como que essa espécie se comporta, como que ela evoluiu, né, como que está hoje em dia a fisiologia da espécie e os resultados que a gente vai agregando, eles vão servindo para isso. Bom, os agradecimentos aqui à instituição, né, à UFRA, onde eu formei e continuo a formação aqui, ao programa de pós-graduação, né, pela seleção do doutorado, o SEMP, que é onde a gente realizou quase toda a parte da pesquisa, até o momento, né,
as entidades que fazem o financiamento da pesquisa, porque tudo, infelizmente, é baseado em dinheiro, então a gente precisa de dinheiro para fazer as pesquisas, né? São kits caros e a gente precisa realmente do financiamento, não tem como fazer nada sozinho, assim. Então, são as fundações que acreditam na pesquisa ainda, que ainda incentivam a gente a fazer a pesquisa, apesar de que hoje em dia, né, está diminuindo, mas a gente ainda tem esse incentivo, então a gente tenta trabalhar da melhor forma possível. A Kent State University, que é a da minha orientadora, né, que está a parceria que vem ajudando a gente em tudo, desde o design do trabalho até a execução, né, a interpretação dos resultados. Aos zoológicos parceiros que a gente coletou amostras, né, ou que cederam amostras já colhidas para a gente, o Zoológico de São Paulo, o Zoológico de Sorocaba e o Zoológico Itatiba, o Zooparque Itatiba. Então, todas essas instituições que ajudaram a gente aqui na coleta de amostras, que a gente agora está tentando fazer essas dosagens, né, para ir fechando cada vez mais e colocando essas peças no quebra-cabeça, no conhecimento das espécies. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem perguntas aí, podem fazer. E aí, a gente vai tentar responder. Se não souber, depois vocês me passam o gabarito aí. Obrigada.